Oba, tudo bem? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar sobre coisas que o Brasil me surpreende, né? Como um estrangeiro. Primeiramente, belezas naturais. Em geral, o Brasil é muito verde. Quando o avião está pousando no Brasil, você está vendo muitas árvores, né? Florestas, mesmo dentro de uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, tem parques na cidade com coqueiros, muitos bem arborizado. Às vezes o parque parece um pequeno floresta também. E além do esse recursos naturais do Brasil, ainda tem praias, né? Litoral, praias bonitas com areias geralmente são muito finas, do norte até sul, né? E no interior tem cachoeiras, cânions, e essa diversidade do terreno que está da região é muito impressionante para mim. Por que o Brasil é verde? Porque é um país tropical, né? E aí outra coisa eu vou falar é que o Brasil chove muito para mim. Onde eu cresci na China ou até Estados Unidos, não tem tanto lugar que chove tanto, não? Mesmo em Brasil, dependendo da região, algum lugar, por exemplo, no Nordeste, chove pouco no verão, mas o resto da época, às vezes chove forte, chove muito. E para mim, eu nunca vi tanta chuva na minha vida e tanta tempestade, né? Com raio, trovão, tudo. É muito forte. Então, isso dá muito enchente às vezes, né? E eu nunca ouvi tanto enchente na minha vida. Mas no Brasil tinha muito enchente. Água sobe muito, inundação, né? E às vezes fica complicado isso. Outra coisa talvez é essa diversidade culturais em cada região do Brasil. Antes de vir no Brasil, eu só sabia que o Brasil é uma pessoa de mistura, de um país de imigrante, de todas as pessoas de outro lugar, né? Maioria, né? Além dos índios, né? Que são naturais de lá. Mas muita pessoa que vieram de outra parte do mundo, eles criam sua comunidade assim, né, antigamente, né? Por exemplo, no sul do Brasil, onde eu morava, tem muita forte cultura italiana e alemão, porque muitos imigrantes desses dois países chegaram no Brasil e a maioria deles ficaram no sul do Brasil e também Espírito Santo, talvez um pouco forte cultura italiana e também até São Paulo, né? Tem bastante imigrantes italianos e isso afeta bastante cultura do cada região, né? Por exemplo, no sul do Brasil ainda você vai para o interior, tipo Blumenau, alguma cidade chama Pomerode, né? Ainda tem Oktoberfest, tem ainda tradição da Alemanha, depois várias gerações de pessoas e ainda mantém sua culinária e cultura tudo. Isso é muito interessante para mim. E outra, cara, no Nordeste, né? Em Bahia, por exemplo, tem forte cultura do africano e comida tipo acarajé, né? E tradição de carnaval, tudo é lá em Nordeste, colorido, tudo. Isso eu achei muito legal. Aí em Manaus, em Amazonas, tem culturas índios na aldeia, tudo. E também comunidades japonesas, asiáticos, né? Não pode esquecer, em São Paulo tem Liberdade. Em Mato Grosso do Sul até tem algumas cidadezinhas, tem templos, né? Do shintoísmo ainda. E os descendentes deles são tipo asiáticos mesmo, mas são brasileiros.
Aí agora, com falando essa diversidade cultural de cada região, aí outra coisa me surpreende muito é essa mistura do todo mundo e essa integração do todo mundo, porque todo mundo pode ser brasileiro, todo mundo pode ser de mesmo cidade com outra, né? Então, pessoa convive muito bem e pessoa se casa, se comunica, criam gerações de pessoa com muita diversidade das raças, né? Tem pessoa, tem branco, tem negro, tem pardo, tem asiático, tudo. E eu acho que isso é muito impressionante. Comparado com o resto dos países nas Américas, né, como Estados Unidos ou Canadá, essa integração culturais é, é bem menos que o Brasil. Eu acho que o Brasil se entrega melhor. E mesmo existe no Brasil racismo ainda, mas eu acho que na mesma família você às vezes tem raças diferentes e então para mim superficial um pouco, mas porque eu sou de fora, né? Mas eu acho que a pessoa convive melhor e esse problema e essa discriminação de fora ver é um pouco menos, né? Menos separado, assim, menos óbvio que, vamos dizer, África do Sul ou Estados Unidos, né? E outra coisa eu quero falar é que os restaurantes, né? Então, o Brasil tem muita invenção, tipo, o restaurante tem self-service por quilo, que eu nunca vi na minha vida. E eu acho que essa invenção é muito legal, porque a pessoa pode comer à vontade e pode pegar vários tipos de comida, né? E outra, claro, dentro do grande cidade tem favelas e tem às vezes problemas de segurança. Isso no começo eu fiquei um pouco chocado, é que em grandes cidades são tão perigosos à noite, não podem sair como na China ou Estados Unidos, né? E favelas realmente é enorme, né? Ficando na periferia da cidade, tipo fora de São Paulo, tem muitos, né? E às vezes dirigindo, passando rodovia, ainda consigo ver os favelas, as pessoas que vivem em essa miséria, né? Condições complicadas. E outra, eu acho que é o futebol. Eu acho que o futebol no Brasil é como uma religião para mim, né? Então, em qualquer outro país eu vivia, na China, por exemplo, o futebol, a pessoa gosta de assistir, mas não tanto. Não chega a nível de pessoa gosta de apoiar tanto e falar tanto como no Brasil, né? E tanto times no ligas, né? Dentro do país, em cada cidade, cada região, quando durante Copa do Mundo ou Copa Américas, quando a pessoa torcendo muito do seu país. E isso você vê muito trazer um pouco a identidade para o Brasil, né? A pessoa reúne e todo mundo veste essa camisa, né? Camiseta do país, verde e amarelo, e torcendo juntos. E eu achei isso muito legal. Isso na China, nas Estados Unidos, dificilmente chegar a esse nível. A pessoa tem esse orgulho do seu país, né? E outra coisa talvez eu acho que em geral a sociedade brasileira é muito aberta, né? Então pessoas são muito bonitos e pessoas são muito calorosos e são muito tranquilos em geral. Eles gostam do estrangeiro e me sinto muito confortável vivendo no Brasil. É um país, tipo, é por todo mundo eu me sinto
muito normal. Depois de alguns anos morando lá, é difícil querendo sair do Brasil. Isso é como eu vejo um estrangeiro, a imagem do Brasil, do impacto que o Brasil me deu, sim. É isso aí. Espero que vocês gostem e se inscreve se vocês querem e até a próxima. Obrigado. Tchau.